Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e vou estar resolvendo com vocês hoje exercícios envolvendo a potência mecânica instantânea, ou seja, aquela que o dispositivo está despejando, consumindo energia naquele exato instante. Então, vamos lá, bora para entender um pouquinho do conceito aqui e depois cair na prática. Então, imagine aqui que você tem um carro de massa M, que esteja desenvolvendo aí uma velocidade V num determinado instante. Ou seja, para ele estar desenvolvendo uma velocidade, você tem que ter uma força resultante e o produto da força pela velocidade naquele exato instante, vezes o cosseno do alfa, que é o ângulo aqui entre o deslocamento, entre a velocidade, e a força, vai nos fornecer qual que é a exata potência naquele exato instante. Ou seja, você tem a força naquele instante, a velocidade naquele instante, e essas informações vai nos entregar qual que é a potência despejada naquele exato momento. Então, a característica importante desse exercício aqui é a seguinte: algumas situações, vou fazer um outro desenho aqui. A força aplicada, ela é no mesmo sentido do deslocamento, Então, pode acontecer isso aqui, Você tem a força, que ela está aqui, a força F, você tem o deslocamento e a velocidade, Está no mesmo sentido aqui da força, Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o ângulo aqui entre a força e V, ou a força e o deslocamento, é zero. Então, nessa situação, você vai ter isso daqui, a força vezes a velocidade vezes o cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. Então, aqui, nessa situação, a potência instantânea é só o produto da força pela velocidade naquele exato instante. Então, uma equação bem simplesinha, vamos aplicar no exercício para ver como que funciona isso na prática. Então, está aqui exercício resolvido 1 para a gente poder desenvolver isso aqui. Então, a situação proposta é a seguinte: na figura abaixo, temos um carro de massa 2.000 kg, que ao receber a ação de uma força constante de 500 Newton, realiza um movimento uniforme com velocidade de 36 km por hora. Calcule a potência instantânea desenvolvida. Daí tem uma informação, dado cosseno de 60 graus igual a 0,5. Como o cosseno de 60 é arco notável, nem sempre esse valor é dado, tá, gente? Então, nesse exercício aqui, tem já o valor do cosseno de 60, mas nem sempre é um valor que vem junto com o exercício. Então, bora aí para a gente poder resolver. Primeira coisa, saber a equação da potência instantânea. Tá certo? Então, para mim calcular a potência instantânea, eu tenho que saber que a potência instantânea é o produto da força vezes a velocidade naquele instante, vezes o cosseno de alfa. Daí os valores têm que estar no sistema internacional, tá certo? Então, vamos ver a força. A força está em Newton, então tá ok, não vou ter que precisar transformar. A velocidade tem que estar em metro por segundo. E repare que a velocidade aqui está em quilômetro por hora. Então, nós vamos ter que converter essa velocidade para metro por segundo. E não tem segredo. Para converter uma velocidade que se encontra em quilômetro por hora para metros por segundo, basta dividir o valor por 3,6. E se eu faço essa divisão, vai ter 10 aqui, 10 metros por segundo. Então, a velocidade naquele determinado instante é uma velocidade de 10 metros por segundo, Ele fala que é um movimento uniforme. Então, em qualquer instante, a velocidade vai ser 10. Então, bora substituir aqui. Potência vai ser igual à força, que foi dada aqui a 500 Newton, vezes a velocidade, que é 10, vezes o cosseno de alfa, que é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Então, a potência vai ser igual a 5.000, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, a potência vai ser igual
Quando eu multiplico alguma coisa por meio, o efeito é dividir ela por 2. Então, isso aqui vai dar 2.500 watts. Então, essa é a potência instantânea desse carro nesse exato instante. Tá? Então, ele está desenvolvendo uma potência de 2.500 watts. Então, um exercício bem simples. O único fator aí que tinha que tomar cuidado era com essa velocidade, que estava em quilômetro por hora, e nós temos que trabalhar em metros por segundo. Então, vamos aí para mais um exercício para finalizar, né, essa aplicação. Então, um exercício resolvido 2. Então, a situação aqui é a seguinte. Em um bloco de massa 400 quilogramas, recebe a ação de uma força de 800 newton. Sabendo que o bloco desenvolve um movimento uniforme variado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e se encontra inicialmente em repouso, calcule a potência instantânea no instante 2 segundos. Bem, repare que aqui é um movimento uniforme variado. Isso significa que a cada segundo a velocidade tem um valor diferente. Então, nós vamos ter que calcular qual que é a velocidade para um instante 2 segundos. A equação da velocidade lá do movimento uniforme, ela é escrita dessa forma. V igual a VO mais AT. Essa é a equação do movimento uniforme variado, né? Lá na cinemática. Então, a velocidade inicial. Como ele fala que inicialmente em repouso, significa que a velocidade inicial é 0. Aqui nós vamos ter 2, que é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes um instante de tempo, que é 2. Então, nós temos que a velocidade nesse instante é de 4 metros por segundo. Então, conheço a velocidade. Agora, eu vou calcular a potência. Potência é igual a força F vezes a velocidade V vezes o cosseno de alfa. Só que observe que V e F aqui, olha, tem um ângulo de 0 graus e cosseno de 0 vale 1. Então, a potência aqui vai ser o F, que foi dado no exercício, que é 800, né? Só pegar lá, ó, F 800, tá? Vezes a velocidade no instante 2 segundos, que é 4, vezes cosseno de 0 graus. Como cosseno de 0 graus ele vale 1, então é só 800 vezes 4. Então, 8 vezes 4, 32. Então, 3.200 watts. Essa é a potência desenvolvida no instante 2 segundos. Vamos fazer também a potência no instante 5 segundos, tá? Fazer uma letra B aqui com vocês, um instante diferente. Vou colocar aqui, ó, letra B, instante 5 segundos. Bem, a ideia vai ser a mesma, né? A velocidade é VO mais AT, que eu tenho que saber. No instante 5 é outra velocidade. Inicialmente ele estava em repouso, então a velocidade é 0, a aceleração é constante, vezes o tempo, que agora é 5. Então a velocidade vai ser 2 vezes 5, que é 10 metros por segundo. Para cada instante ele tem uma velocidade. E a partir de agora, só aplicar na equação da potência. F vezes V vezes cosseno de alfa. Nós já sabemos agora que aqui vai dar 1, né? Porque o ângulo é 0 grau e cosseno de 0 vale 1. Então, nós teremos P igual a 800, que é a mesma força, só mudou a velocidade, que é 10. Então, nós teremos aqui 8.000 watts. Está aqui a potência instantânea no instante 5 segundos. Repare que nesse caso, né, como a velocidade vai aumentando, então a cada instante de tempo nós temos uma potência diferente. Tá certo? Bem, pessoal, então é isso aí, tá? Espero ter sido claro aí na explicação com vocês sobre potência instantânea, né? Nós fizemos a média, agora potência instantânea, e depois na próxima aula vamos falar um pouco de rendimento aí de um sistema mecânico. Então, não esqueça, né, de se inscrever, dar o seu joinha lá no canal para liberar, né, mais opções para a gente estar trabalhando, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!